Oi pessoal, olha só, eu sou o Alex da VetFixit, tá? Tô fazendo um tutorial para responder a pergunta de muitas pessoas, tá? E também para ajudar na hora da confecção da cadeira, tá? Uma parte muito importante deste processo é a medição. A medição tem que estar correta, tá? Para que eu possa colocar, tá? As medidas na hora de produzir a cadeira de uma forma que eu possa ter uma amplitude de ajuste, tanto para cima quanto para baixo. Então tem que ser bem direitinho, tá? Eu estou aqui com o nosso modelo, ele está acanhadão aqui, mas vou começar aqui as medidas então, tá? Dessa forma. A primeira medida, tá? É aqui, ó, bem na cervical, aonde que terminam as vértebras cervicais e começam as vértebras torácicas. Dá para aqui na escápula, tá? E ela vai, essa medida daqui, ela vai até a inserção da cauda, ou seja, a última sacral e a primeira coxígena. Então a gente vai proceder com a medida. Ó, fica retinho, York. 53 centímetros. Isso aqui vai representar o tamanho da cadeira, tá? A haste maior dela vai ter exatamente essa medida. A segunda medida, a medida B, tá? Ela vai regular aonde vai a presilha da cadeira, tá? E aonde vai o buraquinho aonde que ele coloca a perna, tá? Mais ou menos aqui na escápula, na região da cavidade glenoide, tá? Até a articulação coxo-femoral. Então a gente mede aqui, ó, 39 centímetros. Medida B, então, 39 centímetros. A medida seguinte que eu preciso para a confecção do colete, tá? Inicialmente a gente mede. Opa, caiu aqui. A gente mede levanta a cabecinha, isso. A gente mede o pescoço como se fosse a coleirinha, tá? E a medida que deu aqui, tá? Essa é a medida C. A próxima que a gente vai fazer no peito, bem por trás aqui das axilas, né? A circunferência do tórax do paciente. Essa é a medida D. A próxima, medida E, um pouquinho aqui, bem na altura do pênis, na altura da virilha, tá? A gente vai medir a cinturinha dele, tá? Então, vai ser a medida E, tá? A próxima medida, gente, é uma das medidas mais importantes, que é a medida F. Essa medida vai determinar a largura da cadeira, tá? E aí a gente vai levar em conta também que alguns pacientes são atrofiados, que alguns pacientes têm uma hipertrofia, ou um edema, ou um desvio, alguma coisa. Mas ela costuma dar muito certo, tá? Que a gente vai medir aqui, ó, a articulação coxo-femoral. A gente vai medir aqui onde é que é onde é que o acetábulo e a cabeça do fêmur articulam, tá? De um lado a outro, como se fosse fazer uma cela, tá? Então eu acho ali a articulação certinho, tá? Coloco o dedo e a ponta da fita nela e por cima eu trago até o outro lado. Ó, é só a gente sentir aqui, achei. E vai dar a medida, tá? Marquei a medida, ó, a gente vai olhar em cima aqui, a gente vai ter uma noção da cadeira. A medida, tá? A largura da cadeira. A medida, a largura da cadeira, tá? Aqui deu 26 centímetros no caso, tá? Quase no finalzinho, tá? Essa aqui é a medida F, deu 26 centímetros, então agora vamos medir a altura mais ou menos aqui, ó, do peito, dá mais ou menos no cotovelinho dele, tá? Essa aqui é a altura do cão ao solo quando ele está em estação. Isso aqui é muito importante porque vai determinar a altura que a cadeira vai ser feita, tá? Então, a medida G, tá? Vai ser aqui, ó, mais ou menos na axila dele, tá?
a gente também leva em conta a proeminência do peito, tá? Até o solo. Com ele, posição e estação. Com ele deitado, acontece de ele estar com a patinha esticada, e aí ele ainda vai ganhar uns bons 5 centímetros, tá vendo? Dá pra gente depois resolver na regulagem, tá? Isso aqui é uma coisa que ainda pode variar um pouquinho, não tem problema. Mas é bom quando a gente tira ele em estação, tá? Então o York aqui deu 30 centímetros na medida G. E a última medida para a cadeirinha, tá? Então é a medida H, que é a altura da virilha dele, tá? Até o solo. No caso do York, deu 35 centímetros. A gente nota que alguns cães, como o Whippet, o Galgo, né, alguns SRD, algumas raças como o Doberman, e assim, raças que são assim mais propensas à corrida, a esse tipo de atividade, tá? Eles têm o peito, tá? O Dachshund também tem isso, tá? O peito mais próximo ao solo do que a virilha, tá? Algumas raças como Golden, Labrador, Pastor Alemão já não tem. Eles têm praticamente a altura da virilha a mesma que a altura do peito, tá? Então, assim, a gente tem que medir as duas porque existe essa diferença. Então, a gente mede daqui da virilha, tá? Até o solo, tá? Na posição mais casual possível. O York tá meio, né, envergonhado hoje, tá? Mas tá dando certo aqui. Aqui então dá 35 centímetros, então essa é a última medida, a medida H, e aí fechou todas, tá? Todas as medidas necessárias para a confecção da cadeira. Após isso a gente coloca na confecção, são feitos os coletinhos, são feito a parte de metal e é feito toda essa estrutura e a montagem final, inclusive a pré-regulagem quando eu envio, porque hoje nós estamos enviando para todo o Brasil e algumas eu não posso acompanhar por motivos óbvios de distância pessoalmente, mas então depois na videochamada fica muito mais fácil de a gente já regular estando a cadeira já pré-determinada com algumas medidas na montagem. Tá bom, gente? Muito obrigado. Depois eu vou mandar esse vídeo para o pessoal e vou anexar junto a grade com o lugarzinho certo ali das medidas, também com um desenho, para vocês terem uma ideia mais ou menos junto com esse vídeo aqui para preencher corretamente as medidas. Muito obrigado, pessoal.